Fale comigo, eu sou um filho amado de Deus. Meu Pai me ama e me aceita como eu sou, mas Ele está me transformando. E para essa transformação, eu preciso do meu irmão. Bate no ombro do seu irmão e diz: eu preciso de você. Amém. Que bom estarmos aqui. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a restauração da visão vitoriosa de Deus. Fala comigo, restauração da visão vitoriosa de Deus. Quando nós temos uma experiência real com Jesus, algo como que um fogo começa a queimar dentro de nós. É um fogo da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passa a habitar dentro do ser humano, ele começa a transmitir para o ser humano uma visão da parte de Deus. E a visão que Deus tem a seu respeito é uma visão vitoriosa. Não, você não entendeu. A visão que Deus tem a seu respeito é uma visão vitoriosa. Se o Espírito Santo habita dentro de você, e eu sei que Ele habita, amém? Se você é filho amado de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, então Deus já declarou, e não somente declarou, mas revelou para você uma visão vitoriosa. Sabe, quando nós recebemos essa visão, nós nos sentimos revigorados, animados, inspirados, pronto para qualquer desafio. Porque não é uma visão meramente humana, não é algo que meus pais biológicos falaram, não é algo que o meu marido falou simplesmente, mas é algo que o meu Pai, o Pai das luzes, o Deus sobrenatural, o Deus criador dos céus e da terra, é algo que Ele falou a meu respeito, é algo que Ele desenhou ao meu respeito. Deus já desenhou a tela a seu respeito, e nessa tela que Ele desenhou, é uma visão vitoriosa. Sabe, quando nós entendemos isso, mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar das situações que enfrentamos, nós somos capazes de vencer todos esses problemas, as limitações que a nossa história, o nosso histórico, de repente, colocou sobre nós. Só que nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil nós perdermos a visão. É muito fácil nós nos deixarmos ser distraídos pelas coisas dessa vida e ser distraídos pelos sentimentos e até mesmo pensamentos do nosso próprio coração. É necessário alimentarmos a visão que Deus tem a nosso respeito. Quero te fazer uma pergunta: como está o seu coração com relação à visão que Deus tem para a sua vida? Está animado? Está incendiado? Está uhul? Ou a sua visão já está turva? A sua visão já está míope? Você já não consegue crer naquilo que Deus falou? Você já não consegue seguir na direção que Deus te mostrou? Como está a visão que Deus deu para a sua família? Você que está com a sua família aí perto de você, olha para ela agora. Você que está com a tua esposa, aproveita e dá um beijo nela. Você que está com os seus filhos, abraça o seu filho agora. Deus tem uma visão vitoriosa para você, e Deus tem uma visão vitoriosa para a sua família. Olha o que lindo que a Silvana fez. A Silvana simplesmente não chegou na filha dela e fez assim. Ela levantou, a filha levantou e deu um abraço, porque ela entendeu: é a minha família, Deus tem uma visão vitoriosa para a minha família. Eu vou dar mais uma oportunidade para você com relação à sua família. A sua família está aí perto? Sua família está perto de você? Então abraça a sua família com vontade. Se coloca de pé e abraça com vontade.
A sua família faz parte da visão de Deus para a sua vida. Deus não olha para você somente como um ser individual. Deus olha para você como família. E a tua família faz parte desta visão de Deus. Quando o fogo do Espírito Santo começou a incendiar o seu coração, Deus não quis determinar somente um novo tempo para você, mas é para você e para todos da sua casa. Como está a visão de Deus para a sua família? Como está a sua visão, o seu coração, com relação à visão de Deus para o seu ministério? Como está a visão dentro de você, com relação à visão que Deus deu para a casa apostólica que você faz parte? Deus tem uma visão para você, que inclui a tua família, que inclui o seu ministério e por consequência a sua casa apostólica. Começa com você, fala comigo, começa comigo. Tudo que Deus tem para fazer na terra, começa comigo. Começa com você. Bate no ombro do seu irmão e fala, começa com você. Muitas coisas podem roubar a visão e podem deturpar a visão que Deus tem a nosso respeito. Comodidade, familiaridade, muito conforto. Sabe que quando uma pessoa está muito confortável na sua vida, ela tem a tendência de se perder, de perder o foco para aquilo que Deus tem para a vida dela. É por isso que muitas vezes Deus não permite que seus filhos fiquem sem problemas. Porque muitas vezes quando nós nos deparamos em uma vida muito confortável, muito cômoda, nós nos esquecemos do que Deus mostrou para nós e começamos agora a criar visões a nosso respeito daquilo que o nosso coração quer ser e daquilo que o nosso coração quer fazer. Outras coisas que podem roubar a visão de Deus para a nossa vida é a religiosidade. Sabe, a religiosidade é a aparência de pequenos cristos, mas que no caráter denuncia que são pequenos anticristos. Fala comigo, a religiosidade me torna um pequeno anticristo. Porque as pessoas chegam perto de um religioso e esperam ver Cristo. Mas aí o seu caráter não manifesta Cristo. Então, esta pessoa vai olhar e falar, Cristo é assim? Não, eu não quero esse Cristo. Outra coisa que pode roubar a visão de Deus é a hipocrisia, a falta de temor, a falta de confiança no caráter de Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é você conhecer o caráter de Deus. Conhecer a Deus você conhece através da palavra, você conhece, a Bíblia diz que nós conheceríamos a Deus através da sua palavra, mas conhecer o caráter de Deus é experimentar a palavra de Deus em nós. Fala comigo, eu devo experimentar a palavra de Deus em mim. Porque se eu não experimento o que a palavra de Deus fala a meu respeito, eu não vou acessar a profundidade do caráter de Deus. E quando as situações se tornam difíceis, então eu passo a desacreditar naquilo que Ele falou. Talvez nós desacreditamos e não seguimos adiante naquilo que Deus prometeu para nós, porque nós ainda não conhecemos o caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. O caráter de Deus é imutável, o caráter de Deus é verdade. O caráter de Deus é perfeito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem, por mais que tenha o seu caráter transformado, pode cometer algum lapso e pode em um determinado momento da sua vida prometer e não cumprir. Mas Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fala comigo, Deus não mentiu com relação à visão que Ele tem para mim. Você acredita nisso que você acabou de falar? Você acredita? Então olha para o seu irmão e dá um sorriso e diz, eu acredito que o meu Deus não mente.
A falta de devoção, a falta de reverência ao Espírito Santo, também pode roubar a visão que Deus tem de nós. A ganância, a distração, a falta de discernimento dos tempos que nós estamos vivendo, que tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempos em que tudo está concorrendo com a nossa fé e com a nossa devoção. Tudo está concorrendo com a nossa atenção. Enquanto nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, a sua mente está sendo bombardeada com tantos pensamentos, tem tantas coisas concorrendo ao seu coração agora. O mundo está nas nossas mãos e por conta agora da multidão de informações que temos, o nosso coração e a nossa mente está completamente distraída. Está tão distraída que às vezes você está sentado com a sua família e a sua esposa ou seu filho fala alguma coisa e você só pega a última palavra da frase. Será que aconteceu só comigo isso já na minha casa? Eu estou falando do que já aconteceu comigo, de pastor Josué falar uma frase e de repente eu me ver tomando somente a última palavra da frase, daí não peguei o início, e aí a gente fica olhando um para o outro e ele diz, você não me escuta, distração. Fala para o seu irmão e diz, não se distraia, continue olhando para o Senhor. Sabe, nós estamos precisando fazer uma limpeza no nosso HD, meus irmãos. Nós precisamos fazer uma limpeza no nosso interior e discernir esses tempos difíceis que estamos vivendo. Pela multidão de informações, nós temos conhecimento de tanta coisa, nós temos conhecimento de tantas organizações e de tantas pessoas, e aí nós já estamos querendo descobrir até quem é o anticristo, e já estamos colocando na internet algumas coisas, fulano, beltrano, aquele príncipe tal, aquele fulano, com certeza ele é o anticristo. Não foi para isso que o Senhor te manteve na terra até agora, é para você discernir os tempos da vinda de Jesus, não é para você ficar distraído com essas coisas, com as coisas do mundo. Nós temos a capacidade de nos distrair com teologia. Tiramos o nosso foco do Senhor e colocamos agora o nosso foco no estudo a respeito de Deus. Eu estudo tanto a respeito de Deus que eu não conheço a Deus. Olha para o seu irmão e diz, você foi chamado para conhecer a Deus e conhecer o caráter de Deus e manter viva a visão que Ele tem a seu respeito. Manter viva a visão que Ele tem a teu respeito. Sabe, a independência nos leva a perder a visão. Eu já cresci, eu não preciso mais de ninguém, do meu jeito é melhor. A insubmissão a Deus e as autoridades que estão sobre nós nos leva a perder. Eu não concordo, eu penso que, eu acho que assim seria melhor. Dessa forma, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. A autossuficiência pode nos levar a perder a visão. E agora pense na visão para a sua vida, na visão para a sua família, na visão para o seu ministério e na visão da casa apostólica que você decidiu fazer parte. A autossuficiência pode nos levar a perder a visão. Eu agora sei para onde vou, eu sei o que Deus tem para mim, então eu não preciso mais opinião nem do Espírito Santo. Eu já sei, bora lá. Bate no ombro do seu irmão e fala assim, bora lá coisa nenhuma. Você vai dar com os burros na água. Você vai cair no próximo buraco. Se você achar que você pode conduzir a sua vida, conduzir a sua família, conduzir o seu ministério, sem o conselho de Deus. E o conselho de Deus se dá através da palavra, mas o conselho de Deus também se dá através das pessoas que estão ao seu lado. O conselho de Deus se dá através do seu marido, mulher. O conselho de Deus se dá através da sua mulher, marido. O conselho de Deus se dá através de pessoas que caminham com a mesma visão que você. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores,
nem se detém no caminho, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Para que você alcance a visão vitoriosa que Deus tem para você, você precisa buscar conselhos com quem tem a mesma visão que você. Você quer que a sua família seja vitoriosa? Pare de buscar conselhos com quem não serve o mesmo Deus que você. Porque esses conselhos virão contrários àquilo que a palavra de Deus diz. São conselhos muito bons que vão resolver rapidinho o problema da sua casa. Você separa dessa mulher, vai atrás de outra, casa com outra, está tudo certo. Bom conselho, mas isso não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Buscar conselho, precisa buscar conselho de quem tem o mesmo fogo. Quem tem o mesmo fogo aceso dentro do coração. Porque o nosso espírito testifica com o espírito que está naquele que já nasceu de novo. O meu espírito testifica com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus se aconselham com filhos de Deus. Filhos de Deus têm em alto nível, alto grau de relevância e importância, pessoas que estão indo para a mesma direção que ele. Como você vai se aconselhar com quem está indo para o inferno, se você decidiu, você e tua família, ir para o céu? Ah, mas aquele fulano lá, olha só, como ele é vitorioso, ele tem sucesso nos negócios, ele tem sucesso nisso, ele tem sucesso naquilo. Deus não te chamou para ter sucesso, Deus te chamou para ser vitorioso. Porque o sucesso segundo o mundo pode ser a desgraça segundo a Bíblia. Outra coisa que pode roubar a visão é a autocompensação. Ah, eu já lutei tanto, Deus falou que a minha família ia ser transformada, mais um ano está terminando, meu Deus, já lutei e cansei. Ah, eu já lutei tanto com meu filho, Deus falou que o meu filho iria pisar as nações da terra, e ele levaria o evangelho, mas eu olho a situação que está meu filho agora, cansei. Deus falou a respeito do meu ministério, que Ele me levaria em tal lugar, mas olha, não, cansei, vou parar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias e voarão. Nós nos cansamos porque nós esperamos muitas vezes nas pessoas. Nós esperamos em nós mesmos alcançar a visão que Deus tem para nós. Nós precisamos descansar no Senhor para não parar. Fala para o seu irmão, para você não parar, você precisa descansar no Senhor. Agora outra coisa, e aqui eu quero me deter nessa noite, nos próximos minutos eu quero que você mergulhe comigo neste texto. Muitas vezes nós temos a visão que Deus deu para nós deturpada, ou até mesmo essa visão morre dentro de nós por conta das nossas dores e dos nossos traumas. Eu quero que você abra, você que trouxe Bíblia, ou você que não trouxe, pode acompanhar no telão, Gênesis capítulo 11, versículo 26 a 31. Gênesis 11, do 26 ao versículo 31. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã, que foi o pai de Ló. Morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão,
sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã. E se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Este texto normalmente nós focamos na vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da grande nação de Israel. Mas eu quero que você olhe hoje para um outro homem que está nesse texto. Eu quero que junto comigo você olhe para Terá. Terá era o pai de Abraão. A Bíblia diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus junto com a sua família. E se ele saiu de Ur dos Caldeus e ele estava indo na direção da terra prometida, é porque ele havia ouvido Deus falar com ele. Ninguém sai de uma cidade, ninguém sai de uma terra com todos os seus filhos e com todos os seus pertences, se uma visão não for plantada dentro dele. E anotar que a visão que havia sido, que Abraão levou adiante, era uma visão de uma grande nação. Nós consideramos então que Terá recebeu essa visão. Terá ouviu a Deus em determinado momento e disse: sai desta terra, sai do meio de todos esta idolatria. Eu quero levar você, Terá, para uma outra terra. Mas a Bíblia diz que enquanto Terá estava em Ur dos Caldeus, o irmão de Abraão morreu em Ur dos Caldeus. E o irmão que morreu foi Harã. Abraão tinha Naor e Harã como seus irmãos. E em Ur dos Caldeus, antes de Terá sair de Ur dos Caldeus, ele perde um filho. Então ele toma todo o restante da sua família e vai adiante. Mas a Bíblia diz que chega um determinado momento que Terá para. Deus não tinha mandado Terá ir até Harã. Deus tinha dado uma visão para Terá. Mas o que foi que aconteceu para Terá parar? O significado do nome Terá no hebraico significa parada, estação. Eu quero perguntar para você, em que estação você está hoje? Nós estamos agora falando de um tópico muito importante, que são as nossas dores e os nossos traumas, que tem o poder de nos paralisar, tem o poder de roubar a visão que Deus tem para nós, tem o poder de nos levar a desacreditar em um futuro abençoado e abençoador que Deus já declarou a nosso respeito. Qual é a estação do seu coração hoje? Bate no ombro do seu irmão e diz: em que estação você está? A Bíblia diz que Terá, juntamente com seus filhos, parou na cidade de Harã. Harã, no hebraico significa ressecado, eliminado. Harã foi o lugar onde Terá parou com a sua família. O que aconteceu naquele lugar? A Bíblia diz que Terá ficou ali até morrer. O versículo 32 diz: Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Terá se encontra com o seu trauma. Terá se encontra com o seu luto. Ele achou que havia vencido o luto do seu filho lá em Ur dos Caldeus, mas ele chega numa cidade com o nome do seu filho, e quando ele se depara na cidade com o nome do seu filho, ele paralisa. Sabe, acontece conosco muitas vezes. Nós saímos com muito ímpeto,
Nós saímos com muita vontade, com muita coragem. Deus disse que vai fazer, então eu vou adiante. Eu acredito que Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer. E de repente nós nos deparamos com o trauma. Nós nos encontramos com algo que nos remete às situações do nosso passado. E a tendência é nós pararmos e vivermos na estação do ressecamento. Eu e você não fomos plantados no deserto, nós fomos plantados junto a ribeiros de água, para dar fruto na estação certa, na estação correta. Então nós não fomos plantados em lugar de ressecamento, nós fomos plantados junto à fonte de água. Você está entendendo, meu irmão? Pergunta que eu estou fazendo, o que eu quero perguntar para você hoje é: como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que você está na estação do ressecamento? Será que você ainda está sofrendo um luto por aquilo que se foi? Por aquilo que se perdeu? Porque se você não vencer o luto daquilo que se foi, daquilo que se perdeu, e olhar adiante para o seu futuro, você vai ficar na estação do ressecamento. Arã matou Terá. Em Ur dos Caldeus, Terá sepultou Arã. Mas em Arã, a visão de Deus para Terá foi sepultada, porque ele não conseguiu vencer a dor do luto. A dor do luto paralisou. Mas eu tenho uma notícia para você. O capítulo 11 de Gênesis, que foi esse versículo que nós lemos, acaba com a morte de quem se deixou consumir pela dor. Mas o capítulo 12 começa com alguém recebendo de novo uma visão vitoriosa. O capítulo 11 acaba, coloca o último versículo por favor do capítulo 11. Aos 70 anos Terá havia gerado a Abrão, Naor e Harã. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Agora coloca o 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Agora nós saímos de uma visão que é para mim, para a minha família, para o meu ministério, para a casa apostólica que faço parte. Agora Deus está falando: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem. Quem falar bem a seu respeito será abençoado. Quem falar mal a seu respeito será amaldiçoado. Ei, Deus está falando bem a seu respeito. E Deus só não está falando bem a seu respeito, como Ele está abençoando aqueles que falam bem a seu respeito. Meu irmão, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que quando eu falo bem de um irmão meu, Deus vai olhar e vai dizer: opa, está falando bem dele, então eu vou abençoar ele por causa dele. A gente não vai mais fazer fofoca, a gente já não vai falar mal do irmão, você não vai mais falar mal do cabelo do Josiel, você vai abençoar o Josiel, você vai abençoar o Josiel constantemente. Você não vai mais falar mal do Luciano Piornedo, você vai abençoar o Luciano. E porque quanto mais você falar bem a respeito do Luciano, mais o teu Deus vai te abençoar. Agora o capítulo 12 começa com um homem que decidiu partir de Harã. Eu quero perguntar para você: você está decidido a partir de Harã para o lugar aonde Deus já preparou para você e a sua família?
Este é o momento onde eu decido deixar as minhas dores. Porque Abrão tinha vivido a mesma situação. Abrão tinha perdido seu irmão em Ur dos Caldeus. E agora chega ali em Harã, e de repente o pai dele diz: meu filho, eu não vou mais com você. E ele diz: mas pai, Deus falou comigo e eu vou. Deus falou que é para eu deixar você. Olha só a atitude de Abraão ali. Abraão não ficou lambendo as suas feridas. Olha para o teu irmão e fala: para de lamber as suas feridas. Vença este luto e parta para o lugar que Deus já te mostrou. Sabe, como filhos amados de Deus, nós fomos chamados para viver a cura que a cruz nos proporcionou. Hoje nós celebramos aqui a ceia do Senhor. Nessa mesa a cura. Olha para o seu irmão: hoje você pode decidir sair daqui curado, ou você pode decidir ser sepultado. E quando eu falo de sepultamento, eu estou falando dos sepultamentos, da visão que Deus tem para você, dos sonhos que Deus tem para você e para mim. Muitas vezes a minha alma já quis que eu parasse em Harã. Muitas vezes o meu coração já quis que eu morresse ali na estação do ressecamento. Mas só que quando a gente ouve a Deus, e Abraão ouviu a Deus, coloca a mão assim no seu ouvido. Faça isso profeticamente. É ridículo, pastora. Não estou me preocupando se você acha isso ridículo. Eu estou falando para você fazer um ato profético. Talvez esteja necessitando você ouvir a Deus para você sair de Harã. Quanto tempo faz que você está neste lugar? Quanto tempo faz que você está ressecado? Quanto tempo faz que você não consegue ouvir Deus e ter uma direção clara de Deus? Você vê que as pessoas falam: ai, Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e você fica como que alguém sem rumo, olhando para trás, olhando para aquilo que já aconteceu na sua família biológica. Ei, o que aconteceu na sua família biológica, Deus já te deu vitória. Agora você precisa ir adiante. Tem uma terra para você conquistar. Tem as nações da terra para você abençoar. Abraão saiu dali e ele saiu decidido que ele ia viver a visão que Deus tinha dado para ele. Mas 3 coisas Abraão fez. A primeira coisa, Abraão construiu altares. Abraão não ficou chorando as suas dores e as suas lamúrias. E olha que ele tinha uma mulher que lamuriava ao lado dele. A Sarinha não era fácil, não. A Sarinha era ela era infértil, ela era estéril, ela não dava filhos. E a Sarinha não era fácil. Então Abraão decidiu levantar altares. E Abraão decidiu não ouvir aqueles que estavam na estação de Harã. Porque por muitos anos Sarai permaneceu na estação de Harã. Sarai saiu com ele, mas o coração dela estava lá. Ela mostra que o coração dela ainda estava lá, nos seus traumas e nas suas dores. Quando Deus fala para Abraão que do fruto do ventre dela nasceria uma grande nação, ela não acreditou. Abraão falou, ela não acreditou. O anjo visitou a casa, ela não acreditou. Ela riu do anjo. Ela não acreditou. E o que mostra que nós estamos na estação de Harã é quando nós não acreditamos mais naquilo que Deus fala. Quando nós achamos que aquilo já passou. Quando nós achamos que é mais uma palavra de Deus para me
para aliviar a dor do meu coração, quando nós não recebemos mais as palavras proféticas para nós. Nós não acreditamos mais que Deus fala neste tempo. Nós estamos lá naquela estação de Harã. Sarai estava lá. Então a primeira coisa que Abraão fez, e você vai encontrar ali a partir do capítulo 12, Abraão levantando altares para Deus, sacrificando para o Senhor. Porque aquele que sacrifica manda incenso para o céu e recebe a graça do Senhor para suportar e para curar suas dores. O que é sacrificar? Adorar ao Senhor. Eu estou no processo de cura, eu estou caminhando na direção da terra prometida. A dor ainda está, eu ainda estou sentindo a dor das minhas perdas, dos meus lutos. E quando nós falamos de perdas e lutos, nós não estamos falando somente de pessoas entes queridas, só dos entes queridos que nós perdemos. Quem sabe você está na estação do luto da tua empresa e você não consegue romper. Quem sabe você está na estação do luto do teu casamento e você não consegue romper. Quem sabe você perdeu um filho e você não consegue romper. Quem sabe você perdeu uma célula, a célula fechou e você está ali chorando, aquela célula que fechou e você não consegue romper. Quem sabe você foi traído por um discípulo que você investiu muito e aí você percebeu que este discípulo não te honrou. Quando ele estava prontinho agora para multiplicar a sua célula, ele decidiu ir para outra célula e você está naquela estação ali e você não consegue romper no seu ministério. Quem sabe você está na estação do luto, de quando você liderava um ministério, e a liderança diz, olha, você vai sair desse ministério, você vai para o outro ministério, mas você ainda está naquele outro ministério lá atrás, e você não consegue romper. Quem sabe, hoje, você não está conseguindo mais levantar altares, mas eu quero dizer para você nessa noite, que é somente levantando altares que nós saímos de Harã. Somente permanecendo na presença do Senhor é que nós conseguimos alcançar cura para toda a visão que esteja deturpada. A terceira coisa que Abraão fez, Abraão esperou o tempo de Deus. Fala comigo, construir altares, não ouvir quem está na estação de Harã e esperar o tempo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero desafiar você hoje. Quem é você? Nessa história e nesse tempo de ministração que eu estou trazendo, quem é você? É Terá, que recebeu uma visão e decidiu parar? É Harã, que morreu lá em Ur dos Caldeus? E sabe, aquele que morreu lá em Ur dos Caldeus, ele é terrível, porque aquele que morreu em Ur dos Caldeus vai roubar a visão de quem está indo para a terra, vai roubar a visão de quem está indo para alcançar o que Deus falou, porque quem morreu em Harã vai estar contaminando aqueles que estão olhando para a terra prometida. Quando Terá chegou em Harã, ele parou ali. Queridos, é horrível, é terrível quando você recebe uma palavra de Deus e você está ali acreditando e crendo e correndo e vivenciando aquilo que Deus te prometeu, e você olha adiante e você diz, está logo ali, só falta mais uns passos e eu já estou chegando, e você se encontra com alguém que está em Harã. E falaram isso para você? Você ainda acredita? Você acha que seu marido tem jeito? Ah não, conheço seu marido. Para, mulher, para. Olha só quanto tempo que você está aí lutando. Você é boba demais, né? Você é boba demais. Você não está vendo a situação do país? Ei, se eu fosse você, eu juntava todos os recursos que você tem e iria investir ali no país vizinho, iria investir em outro país, porque o nosso país não tem mais jeito. Ah, acabou. Acabou. Você se encontrou com alguém que está na estação da paralisia. Olha para o seu irmão e diz, você não deve ser Harã na sua vida
e nem na minha vida. Sabe, gente, às vezes eu sento com alguns Arã e eu levanto dali, e agora colocando, né, o nome, eu levanto dali e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou mergulhar em fé, porque aquele irmão conseguiu sugar, aquela pessoa conseguiu sugar tudo aquilo que o Senhor mostrou para mim. Senhor, eu preciso de novo capturar no reino do Espírito aquilo que o Senhor falou a meu respeito, porque tem pessoas que têm este poder. Você já encontrou alguém assim? Então fala comigo assim: sai de mim, Arã. Sai de mim. Agora eu e você podemos ser Abraão. E você foi chamado por Deus como a fé de Abraão. E sabe, aquele que tem fé, ele carrega até os enlutados. É claro que muitas vezes os enlutados, eles não conseguem ir muito adiante. Quando Abraão ouviu a Deus e ele decide ir para a terra prometida, ele não sabia para onde iria, ele não sabia o que ele ia encontrar, ele apenas creu. Fala comigo: apenas creu. Ele apenas creu que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou que Ele vai me levar numa terra e Ele vai me tornar próspero, mas também Ele vai me dar uma grande nação. De mim sairá uma grande nação. Ele creu nisso e ele compartilha isso com algumas pessoas. E o filho de Arã, chamado Ló, o filho de Arã, estava vivendo luto, assim como seu avô. Ele olha para Abraão e disse assim: eita, o meu tio sabe o que ele está falando, ele sabe para onde está indo, eu vou seguir ele. Eu e você fomos chamados e fomos capacitados por Deus a ter um nível de fé, para que aqueles que perderam os seus pais, aqueles como Ló, olhem para nós e dizem: ele sabe para onde está indo, ele sabe o Deus que serve, ele confia neste Deus, pois eu vou segui-lo. E Ló seguiu. Fala para o seu irmão assim: quantos Lós estão seguindo você? Porque achei interessante Ló. Ló não tomou a mesma decisão do avô. E Ló poderia ter tomado a mesma decisão do avô, mas ele não tomou a decisão do avô de ficar na estação do ressecamento. Ele foi adiante. Ele foi adiante. Pelo menos ele mostrou que ele estava se esforçando. Pelo menos ele olhou e diz assim: o que me custa? Eu vou ficar aqui lembrando da morte do meu irmão, porque essa cidade, cada vez que eu caminho nas ruas dessa cidade, eu vou lembrar da morte do meu irmão. Ou eu vou seguir adiante. E ele decidiu seguir adiante. É claro que lá na frente, a decisão de Ló foi se apartar do seu tio. Mas esse não precisa ser o final de todos os Lós. O seu final não precisa ser este. Se você é o Ló, eu já tive um tempo que eu fui a Ló e eu fui carregada. Mas agora eu entendo que eu sou Abraão e eu estou carregando alguns Lós. Agora tem uma coisa: nós não fomos chamados para carregar mortos. Nós não fomos chamados para carregar Arãs nas nossas costas. Abraça seu irmão que está do seu lado. Fala profeticamente para o seu irmão: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, conta comigo. Enquanto você estiver dizendo, fala para o teu irmão isso. Enquanto você estiver decidido a alcançar a visão que Deus tem para você, conta com você, meu irmão. Mas não me engana não. Se você quer ficar em Arã, me avisa, porque eu não vou carregar morto nas minhas costas. É muito pesado carregar morto nas nossas costas.
É muito pesado. E essa é uma celebração de ceia. E eu tenho plena liberdade de falar aqui em qualquer celebração. Mas na celebração de ceia é muito mais. O morto é aquele que perdeu o temor. O morto é aquele que é insubmisso ao Senhor. O morto é aquele que está pecando deliberadamente, não está se importando com o que Deus está falando. O morto é aquele que não quer ouvir Deus. Não é que ele não ouve Deus, ele não quer ouvir Deus. Ele ouve, mas não obedece. Ele ouve, mas ele não quer dar nenhum passo. Ele não quer sair da estação onde ele está, e ele quer segurar pessoas dessa estação. Olha para o teu irmão e fala assim: você não vai me segurar, porque tem uma visão para mim e para nossa família. E eu vou adiante. Eu vou. Pastora, mas eu estou falando para o meu marido. Tudo bem, é para o seu marido mesmo, você tem que falar. Porque se o seu marido decidir ficar em Harã, deixa ele em Harã. Deixa ele em Harã. Porque a salvação é individual. E a primeira visão que Deus tem a teu respeito é vida eterna. E se seu marido ficar, não, sabe o que quer, não quer esse Jesus, ai bababá e bababá, deixa ele, porque você tem uma visão de ir para o céu. Se a tua mulher não quer sair de Harã, vai adiante, meu irmão. Ai, é porque a minha família, sabe o que é? A minha família decidiu que não vai mais à igreja, sabe por quê? Porque está muito difícil, as coisas estão muito difíceis, e assim, está ficando cada vez mais forte, né? A palavra está muito forte, estão exigindo demais da gente, né? Então a gente não, assim, minha mulher está se sentindo mal de ir na igreja. Meu irmão, não vai perder a visão que o Senhor tem para a sua casa e para a sua família, porque a sua mulher decidiu ficar em Harã. A sua mulher decidiu ficar neste mundo. E agora eu vou colocar Harã como este mundo. Deus tem uma visão eterna para você. E nessa visão de eternidade, tudo que você ouviu, todas as promessas que Deus declarou sobre a sua vida, vai se cumprir. Continua levantando altar. Continua levantando altar. Pastora, você falando dessa forma, dá a impressão que é para a gente deixar a nossa família, abandonar a nossa família e agora só seguir a Deus. Não, não é impressão não. A palavra de Deus diz que aquele que não estiver disposto a negar pai e mãe por amor de Jesus Cristo, não é digno de ser discípulo dele. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus que falou. Então, se você tem pessoas que estão impedindo de você seguir ao Cristo vivo, a seguir Jesus e alcançar a visão vitoriosa que você tem, você vai ter que tomar uma decisão. Vai chegar um momento chega um momento da nossa vida, queridos, que nós precisamos tomar uma decisão. Sabe, sair da mornidão. Lá em Apocalipse diz que porque você não é quente nem morno, quente nem frio, você é morno. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Morno. O morno é aquele que não quer seguir o que Deus está falando. Morno é aquele que quer ficar um pouco aqui e um pouco aqui. Eu quero os benefícios da cruz, mas eu não quero a obediência da cruz. E aí, esses mornos, a Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar. Sabe, queridos, nós estamos vendo que chegou o tempo em que Deus já está vomitando. Deus já está vomitando. Mas eu e você não somos vômitos do Senhor. Olha para o seu irmão e fala: você não é vômito do Senhor. Você é quente. Você é quente. Você decidiu servir a Deus.
Você decidiu alcançar a visão que Deus tem para a tua casa, para a tua família. E a visão que Deus tem para a tua família é uma família de santos. A visão que Deus tem para os teus filhos é uma visão de santidade. É uma visão de homens e mulheres que amam a Deus acima de qualquer coisa e acima de qualquer circunstância. A visão que Deus tem para a tua família é que os teus filhos pisarão em lugares que você nunca imaginou. E ao pisar nesses lugares, não é porque eles vão estar passando férias, é porque eles vão estar abençoando as famílias da terra com a mensagem da palavra de Deus. Enquanto isso, faz um pouco de turismo. Mas a visão que Deus tem para a sua casa é uma visão celestial que você não pode, e eu e você não podemos negociar por conta das nossas dores e por conta dos nossos traumas. Olha para o seu irmão e diz: nós estamos diante da mesa, e na mesa cura. Em que estação você está? Comece a orar. Fala para o Senhor: em que estação você está? Como está o seu coração hoje? Onde você parou? O que te paralisou? O que paralisou você? Que quando você olha para a direção que Deus já deu, e você sabe que é para essa direção que você tem que ir, você não tem forças para ir para lá. Onde você parou? Deus, Terá decidiu ficar em Harã, mas a sua primeira geração decidiu crer no Senhor. E a partir de Abraão, Senhor, todas as famílias da terra foram abençoadas, porque ele decidiu crer e manter os seus olhos na visão que o Senhor deu para ele. Senhor, Abraão passou por tantas circunstâncias, por tantos momentos, e ele não foi um homem perfeito. Assim, Senhor, como o Senhor não pede perfeição para nenhum de nós, muitas vezes nós paramos em algumas estações. Harã não foi o lugar que Abraão parou, mas teve momentos na sua caminhada que ele quis parar, Senhor, mas o Senhor mais uma vez falou com ele. Mais uma vez o Senhor renovou a visão que o Senhor tinha para ele. Mais uma vez o Senhor renovou a aliança que o Senhor tinha feito com ele. Pai, nessa noite nós não estamos aqui como Terá que morreu. Nós não estamos aqui como Harã que morreu. Mas nós queremos nos identificar, Senhor, com Abraão, que levantou altares para o Senhor. Enquanto levantava altares, o Senhor ia edificando a fé de Abraão, o Senhor ia consolidando no coração dele, e o Senhor ia, Senhor, materializando a visão que o Senhor tinha para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Senhor, enquanto ele levantava altares, o Senhor curava o coração dele. Enquanto ele levantava altares, entregando inclusive seu filho, o Senhor multiplicava a sua descendência até encher a terra. Senhor, ele abençoa as nações e abençoa até os dias de hoje. Senhor, como nos identificando com Abraão nessa noite, Senhor, nós queremos dizer, Deus, que como não ficamos em Harã, nós precisamos que o Senhor renove a aliança que o Senhor tem conosco. Assim como hoje, Senhor, nós renovamos a aliança para a nossa salvação nessa mesa de ceia. Nós queremos, Senhor, que o Senhor restaure a visão que o Senhor tem para cada um de nós. Restaura a visão dos jovens deste lugar, restaura a visão dos sacerdotes deste lugar, restaura a visão dos empresários deste lugar. Senhor, homens que não acreditam mais, Deus, naquilo que o Senhor depositou na mão deles,
Homens que não acreditam mais, Senhor, na possibilidade de levantar na sua casa altares para o Senhor. Homens que não acreditam na possibilidade, Senhor, de ter família, Senhor, abençoando as nações da terra. Senhor, restaura a visão nesta noite. Restaure e dá-nos, Deus, esta visão vitoriosa. Traz, Senhor, ao nosso coração e à nossa mente a convicção, Senhor, para o lugar que estamos indo. Senhor, nós não caminhamos com a expectativa do que o Senhor preparou para nós. Nós caminhamos com a convicção de que já tocamos aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nessa noite, toca, Senhor. Toca, Senhor, no nosso coração, nas feridas, nos traumas, nos lutos sofridos, nos lutos, Senhor, que sofremos dentro da nossa casa biológica, nas perdas que sofremos dentro do casamento, nas perdas que sofremos, Senhor, dentro das empresas, dentro da igreja. Senhor, todas as perdas, Senhor, que nos levam, Senhor, a permanecer parados. Senhor, o Senhor nos chama para avançar. O Senhor está trazendo, Senhor, uma visão, Senhor, que não é de parada, mas é de avanço. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor tire dos nossos olhos tudo, Senhor, que está impedindo, tudo que está impedindo de nós alcançarmos o que o Senhor já declarou. Em nome de Jesus. Fique de frente para o seu irmão agora. Fique de 2 em 2. Nós já vamos encerrar.